Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades no Corinthians, com Igor Coronado procurando casa para morar em São Paulo e atualizações em relação a Nathan Silva, ex-zagueiro do Atlético. Ele pode mesmo pintar no timão? Falo ainda sobre o Palmeiras e uma especulação que surgiu lá nos Estados Unidos de que um atacante argentino de bom futebol pode pintar no Palmeiras. Falo ainda sobre o São Paulo, Rafael Navarro ou Kardec. Seriam alternativas interessantes para o lugar ou para a reserva do Caleri? Para completar tudo o que você precisa saber sobre contratações no Flamengo, falo sobre Alexandro, que passou a ser especulado no Internacional, os prêmios pagos nesse ano ainda maiores para título de Copa do Brasil, atualizações de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe seu like. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito, colocando na tela jogos desse domingo, partidas bem interessantes. Quero deixar os meus palpites. Barcelona e Granada, Campeonato Espanhol, vou de Barcelona. Campeonato Inglês, bem mais cedo, às 11 da manhã, com West Ham e Arsenal. Vou de vitória do Arsenal fora de casa. Já no Campeonato Paulista, Corinthians e Portuguesa. E acho, infelizmente, que vai dar Corinthians. Para completar, infelizmente, porque torço para Portuguesa. Para completar Mirassol e Santos, estou imaginando um empate. E você gosta de futebol? É bom de palpite? Então vem se divertir comigo na Aposta Ganha. Para participar é simples, tem link no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo. E automaticamente depois que você fizer o depósito, 100% de bônus com valor máximo de R$ 200 de bônus. Jogue sempre com responsabilidade. Se lembre que você precisa ter 18 anos para poder brincar. Bora começar nosso vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Felipinho. Volante que pertencia à Ponte Preta, era alvo do São Paulo e do Atlético Paranaense. Ele nem enfrentou o tricolor na vitória da Ponte por 2-0 nesse sábado, tudo porque o Felipinho embarcou para Curitiba, onde vai passar por exames médicos e assinar contrato com o Furacão, negócio de 7,5 milhões de reais. Já Dorival Júnior esteve assistindo no Santiago Bernabéu a vitória do Real Madrid por 4-0 contra o Girona, jogo do líder contra o vice-líder do Campeonato Espanhol. Grande atuação de Vinícius Júnior, que fez um gol e deu mais 2 assistências. O Rodrigo fez um gol, o Bellingham completou o placar. Já Diego Souza, veterano, passagem por muitos clubes, anunciou nesse sábado sua aposentadoria no futebol. Foram 20 anos de carreira, na temporada passada ele havia estado no esporte. A saideira, Rodrigo Muniz, alvo nas últimas janelas do Atlético Mineiro, marcou 2 gols na vitória do Fulham por 3-1 contra o Bournemouth em jogo do Campeonato Inglês. Rodrigo Muniz, que já havia balançado as redes na rodada anterior, em jogo que terminou empatado pelo Fulham contra o Burnley. Bora falar agora sobre Copa do Brasil. Antes, lembrar que eu estou deixando na descrição desse vídeo um link para que você possa ter acesso a todas as atualizações do canal do Nicola. Às vezes não chega notificação de um vídeo ou de uma live, esses problemas podem ser resolvidos. Basta você clicar no link que eu estou deixando na descrição, vai aparecer uma página de WhatsApp, você passa a seguir o canal do Nicola no WhatsApp. Dessa maneira, conforme eu for mandando as novidades, você vai sendo atualizado. Combinado? Bora falar sobre Copa do Brasil, que aumentou os prêmios pagos para participação dos times nessa temporada. Copa do Brasil, que já era o torneio que mais rendia entre as competições nacionais, melhorou ainda mais sua condição, 5% de aumento em relação ao ano passado, valor maior até do que o crescimento do IPCA, que ficou em 4,62%. Dessa maneira, um time de Série A que tiver participado de todas as fases e acabar se sagrando campeão pode embolsar até 96 milhões de reais. Importante contar que a primeira fase tem 1.470.000 para os participantes, a segunda 1.780.000, a terceira com 2.200.000 reais. A partir das oitavas de final, que conta com a participação dos clubes da Libertadores, 3.400.000, nas quartas de final 4,5 milhões de reais, na semifinal 9.450.000. O título de campeão, a vitória na final, vale 73,5 milhões de reais, já aquele que ficar com vice-campeonato fica com 31,5 milhões de reais. Bora mudar de assunto e falar sobre Alexandro, lateral esquerdo dos mais interessantes, 33 anos de idade, vive os últimos meses de contrato na Juve, a Juventus. O vínculo se encerra em junho, ele já pode assinar um pré-contrato. Queria contar para vocês que o Alexandro passou a estar na mira do Internacional de Porto Alegre.
O Alexandro foi especulado recentemente no Flamengo, imagino que essa negociação dificilmente vai acontecer, até porque o Fla já contratou o Matias Vinha e tem o Ayrton Lucas como seu titular. No Palmeiras, Piquerez e Vanderlan também imagino chance pequena de o negócio avançar. O São Paulo precisa de um lateral esquerdo, conta só com o Wellington, mas a negociação, imagino, seria um pouquinho mais complicada por causa das cifras. Alexandro, que ganha na Juventus 2 milhões de reais mensais, certamente precisará baixar essa pedida para que possa se mudar para um clube brasileiro, mas cara, super interessante. Dá uma olhada no perfil dele. 9 temporadas de Juventus, mais 4 anos de Porto. Antes havia jogado no Atlético Paranaense e no Santos. Queria saber se cabe no seu time do coração. Use espaço para comentário e avalie, beleza? Bora falar agora sobre novidades em relação a contratações e saídas no Flamengo. Rubro-negro que venceu Volta Redonda por 3-0 nesse sábado, Campeonato Carioca, gols de Gabigol, Pedro e Ayrton Lucas. Depois do jogo, o Marcos Braz concedeu uma entrevista e atualizou sobre uma série de coisas. Começou falando sobre Igor Coronado. Disse o seguinte, abre aspas, 0. Não tem nenhuma negociação. Até em respeito ao jogador, não é que seja chance 0. O que eu falei é que não tem nenhuma negociação em curso e nunca se iniciou qualquer papo, fecha aspas. É bem verdade também, preciso acrescentar, que o Matheus, o filho do Tite, concedeu entrevista depois da partida e admitiu que havia procurado o Igor Coronado enquanto ele ainda defendia o Al Ittihad. Sobre Léo Ortiz, zagueiro que pertence ao Red Bull Bragantino, jogou pelo Bragantino e fez gol no empate 1-1 contra o São Bernardo. Segundo gol dele no Campeonato Paulista, Pedro Caixinha disse que não abre mão da permanência do atleta. Por outro lado, o Marcos Braz respondeu que há uma diferença grande entre o que pede o Bragantino e o que oferece o Flamengo. A negociação ainda não está fechada. Só para completar, Mateuzinho e Thiago Maia. O Mateuzinho, a tendência é que os dois saiam, o Mateuzinho para o Corinthians, o Thiago Maia para o Internacional. E o que o Braz disse sobre eles, eu acredito que as coisas irão acontecer e aposto ainda que o Mateuzinho saia um pouquinho na frente do que o Thiago Maia. Isso se dá, porque entre Corinthians e Flamengo já está tudo certo em relação ao Mateuzinho, falta apenas a garantia bancária. Em relação ao Thiago Maia, o Flamengo ainda pede um pouco mais de dinheiro ao Internacional. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Quero atualizar vocês sobre um boato que surgiu nas últimas horas e que envolve a chance de Álvaro Barreal, atacante barra lateral esquerdo, argentino, jogar no Palmeiras. Esse nome já havia surgido no cenário brasileiro recentemente, tudo porque ele foi apontado como um possível reforço do Vasco. Sondei com o pessoal do Vasco, a informação é de que houve uma consulta, mas a coisa não avançou. Agora o jornalista Thiago Brandão, que é especialista em Major League Soccer, futebol dos Estados Unidos, afirma que o Palmeiras fez uma consulta ao Barreal e seu staff para entender as condições de um eventual negócio. Atleta que foi revelado no Vélez Sarsfield e joga desde 2020 no FC Cincinnati. A operação custaria 5 milhões de dólares por 75% dos direitos econômicos. Argentino de 23 anos de idade que disputou na temporada passada o melhor ano da sua carreira, foram 46 jogos com 8 gols e mais 2 assistências. Ainda não consegui a resposta de ninguém do Palmeiras em meio ao Carnaval para saber se de fato esse jogador interessa. Palmeiras que ainda busca um centroavante e também conversa a respeito de um meio atacante. Contei para vocês que o nome do Maurício agrada bastante. Bora falar agora sobre o São Paulo, que não esconde de ninguém a necessidade de trazer um reserva para o Caleri. E dois nomes surgiram muito fortes em meio a especulações nos últimos dias. Navarro, que ainda é jogador do Palmeiras, e Allan Kardec. Navarro, nesse momento, joga no Colorado Rapids. Na Major League Soccer ele está por empréstimo. Já o Kardec vive a condição de reserva no Atlético Mineiro. Só para contar que o Kardec nem foi relacionado para a última partida contra o Atlético. Na atual temporada esteve em campo em 2 vezes, saindo do banco de reservas. Em outro jogo nem saiu no banco e nessa última partida nem foi relacionado. Jogador que custa alto, na casa dos 600 mil por mês. Esse talvez seja o grande entrave em relação ao Kardec. Sobre o Navarro, passagem discreta no futebol dos Estados Unidos. 10 jogos, 1 gol e 1 assistência. O salário também é alto. A Major League Soccer ela publica um Guide Salary, o guia salarial dos atletas, e lá consta que o Navarro ganha 1 milhão e 400 mil dólares por temporada. Esse valor equivale a 7 milhões de reais por ano ou 583 mil reais por mês. Então, por mais que o São Paulo possa gostar de Navarro e Kardec, não há condição de trazer um jogador para a reserva do Kardec, para a reserva do Caleri, para ganhar cifras tão altas.
O Caleri, o Navarro certamente não vai topar baixar seu salário, até porque está empregado lá na Major League Soccer. O Kardec pode até rescindir o seu contrato no Galo para ter uma condição financeira um pouquinho menor, mas com uma condição de jogo um pouquinho maior. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Só para completar sobre o São Paulo, o Tricolor perdeu a primeira sob o comando de Thiago Carpini nesse sábado, derrota por 2-0 para a Ponte Preta, sétimo jogo do Carpini. Até então eram 4 vitórias e 2 empates, agora 4 vitórias, 2 empates e uma derrota. Os 2 gols da Ponte marcados na reta final da partida. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, com atualizações importantes. A primeira delas, Igor Coronado ainda não foi anunciado, mas seus representantes já estão procurando casa para ele em Alphaville, informação que eu obtive na manhã desse domingo com uma fonte corintiana. Então, embora ainda não exista o acordo fechado, pequenos detalhes separam esse anúncio e a tendência é que o Coronado se torne reforço alvinegro. Sobre contratação de Nathan Silva, zagueiro de 26 anos de idade, que já foi do Atlético Mineiro, hoje pertence ao Pumas. Conversei nesse sábado de carnaval com um dos representantes do jogador e perguntei se de fato o Corinthians fez proposta. A resposta foi, abre aspas, não teve proposta, apenas sondagem para saber os valores para uma possível negociação. E não passou disso, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Pumas havia comprado ele do Atlético no ano passado por 5 milhões de dólares. O atleta é titular absoluto no futebol do México, são 24 partidas com 2 gols e 1 assistência, multa de 10 milhões de dólares e segundo essa pessoa que é muito próxima ao Nathan Silva, não haverá negócio por menos de 6 ou 7 milhões de dólares, o que para mim inviabiliza qualquer chance de sua contratação. Só para arrematar, alguns detalhes sobre o time. Corinthians que enfrenta a Portuguesa nesse domingo. Gustavo Henrique voltou a treinar, ou passou a treinar com o grupo, ele se recuperou de contusão, jogador recém-contratado do Valladolid. Romero suspenso deve dar lugar a Yuri Alberto. E o possível Corinthians com Cássio Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo, Ranieri, Maicon e Garro, Yuri Alberto, Pedro Raul e Wesley. E você? Acha que dá Portuguesa ou dá Corinthians? Use espaço para comentário, deixe seu like, comente, compartilhe. A gente se encontra. Abraço, tchau, bom carnaval!